Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendita seja a Santíssima Trindade, em indivisível unidade. Proclamamos que teve misericórdia de nós. Seja bem-vindo a essa nossa terceira aula do curso de História da Igreja. Bom ter você por aqui. Espero que você tenha assistido as duas primeiras aulas. Se não assistiu, eu vou colocar no final desta aula os cards para você poder encontrar as aulas anteriores e não perder nada do curso. Na aula de hoje, nós vamos conhecer a Palestina do tempo de Jesus, ou seja, aquele momento em que a igreja está nascendo, quais são as condições históricas e políticas daquela região. A Palestina, nesse momento, ela é dominada pelo Império Romano. E isso vai gerar uma sobreposição de poderes. O nosso próprio conhecimento dos evangelhos já vão nos mostrar a presença desses diversos poderes. Vamos ver com calma tudo isso. Começando pelo poder romano. Claro que ali na Palestina havia um procurador romano, que no tempo da crucificação, da condenação e crucificação de Jesus, era Pôncio Pilatos. Sempre havia essa autoridade romana presente para garantir que cada região se mantivesse leal, obediente às diretrizes do império e, principalmente, mantivesse o pagamento de impostos. Mas o Império Romano também permitia que houvesse uma autoridade local, tirada da nobreza, das elites locais. No caso da Palestina, nós temos Herodes o Grande, no tempo do nascimento de Jesus Cristo, aquele que mandou matar as criancinhas, e depois o filho de Herodes o Grande, também chamado Herodes, no tempo já da condenação e crucificação de Jesus Cristo. E esse rei, porque Herodes o Grande e o filho dele eram reis, eles eram reis locais, mas que reinavam somente por concessão romana, e precisavam, evidentemente, manter a sua lealdade a toda a prova. Era uma forma de Roma fazer algumas concessões, principalmente às elites locais, e assim garantir um certo colaboracionismo. E a gente vai ter também uma terceira fonte de autoridade entre os judeus, que se trata do Sinédrio. O Sinédrio, ele é um órgão religioso, dali sai o sumo sacerdote, mas também tem uma grande influência política. Tanto é que são eles que vão levar adiante o processo da condenação de Jesus. No Sinédrio havia divisão de algumas facções, predominando os fariseus, que nós conhecemos pelo Evangelho, aqueles que buscavam o cumprimento da lei nas suas menores minúcias, nos menores detalhes. E a gente tem também os saduceus. Os saduceus, existe uma passagem do Evangelho que relata bem quem são eles, que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 20, a partir do versículo 27, que eles fazem aquela pergunta para Jesus sobre a viúva que se casa com o irmão do marido morto e assim sucessivamente buscando gerar descendência, e no final, ela não tem filho com nenhum deles, no final os saduceus perguntam, na ressurreição ela será esposa de quem? Fazem essa pergunta justamente porque não acreditavam na ressurreição. Os saduceus, eles tinham recebido uma grande influência grega e, portanto, tinham se tornado bastante racionalistas, inclusive na forma de compreender a sua fé. De modo resumido, este é o quadro histórico, político e social da Palestina no tempo da dominação romana. Claro que tudo isso vai ter influência sobre a igreja que está nascendo naquele tempo. Algumas dessas influências podem favorecer a expansão do cristianismo, outras vão ser dificuldades que vão ser postas para os primeiros cristãos. É importante a gente notar, no caso do Império Romano, que existem alguns fatores que realmente favorecem muito a igreja, porque a gente sempre lembra das perseguições, nós vamos falar sobre elas sim, mas a gente nem sempre se dá conta dos fatores que favorecem a expansão da igreja. Além do expansionismo militar, também uma característica muito forte do Império Romano, o comércio. E para isso havia o desenvolvimento de muitas rotas comerciais, tanto pelo mar quanto por terra na construção de estradas. Desse modo, o deslocamento pelo Império era facilitado, levando em conta as limitações próprias daquele tempo. O Império Romano ele conseguiu superar muito dessas dificuldades. É claro que
com uma circulação, um deslocamento facilitado, a igreja pôde se espalhar melhor, né? Pôde se expandir no seu processo de evangelização. Outra característica que facilitou a expansão da igreja foi a uniformização da língua, dos costumes, a uniformização política. Se a gente pensar no que era o mundo antigo, com suas guerras, com as diferenças entre as diversas civilizações, reinos e impérios, um mundo, naquele tempo, muito fragmentado politicamente, seria uma grande dificuldade também em relação ao deslocamento de uma região para outra. Mas o Império Romano veio e unificou tudo isso sob o seu domínio. E desse modo, os cristãos se deslocando nos primeiros séculos podiam pelo menos contar com essa facilidade. Além também, como já mencionei, a uniformização da língua. Para facilitar a visualização disso que eu estou falando, vou colocar agora na tela um mapa do Império Romano. Procura perceber as distâncias e, sobretudo, imaginar que estamos falando de 2000 anos atrás, com todas as condições precárias de transporte e comunicações daquele tempo. Este é o Império Romano. Observe, em primeiro lugar, a extensão, cobrindo 3 continentes, grande parte da Europa, o norte da África e uma parte da Ásia, e também a quantidade de povos que viviam em cada uma dessas regiões originalmente. Os romanos ocupavam somente o centro dessa península em forma de bota. Tudo isso, sendo unificado, foi uma grande vantagem para a expansão do cristianismo. Existe ainda um outro aspecto da sociedade romana que vai contribuir para a difusão do evangelho entre eles. O próprio mito da fundação de Roma, ele envolve heróis da Guerra de Troia, envolve filhos de deuses, grandes guerreiros, tudo isso, como é normal em um mito, para dar àquele povo uma sensação de que, já desde o seu passado, eles estavam destinados a grandes conquistas. E é claro que a história de Roma confirma esse mito, na medida em que Roma foi uma nação muito vitoriosa. Os exércitos romanos foram, durante muito tempo, praticamente imbatíveis. E assim, na mentalidade do povo romano, eles eram realmente destinados a grandes conquistas. Eles eram realmente destinados a serem invencíveis. No entanto, nesse período da história de Roma que estamos estudando, algumas mudanças importantes já começaram a acontecer. Durante o período de expansão militar, Roma conquistou muitas riquezas e essas riquezas foram se concentrando nas mãos da nobreza romana, os patrícios, e além disso, era algo comum no mundo antigo que os guerreiros vencidos se transformassem em escravos. Durante um processo de expansão que durou muitos séculos, Roma se acostumou a uma grande quantidade de escravos que vão acabar formando a base da mão de obra produtiva em Roma. Bem, nesse momento em que a expansão começa a diminuir, tanto a entrada dessas riquezas, desse luxo diminui, como também a entrada de mão de obra escrava. A diminuição da oferta de escravos em Roma vai gerar uma crise muito grande na produção. E assim uma crise econômica que vai ser importante. Ao mesmo tempo, o próprio romano já começa a se enxergar de um modo diferente, voltando para aquela ideia do mito em que o romano se via como destinado a grandes conquistas. A realidade do romano agora é, principalmente do patrício, uma vida de luxo, uma vida de riquezas, bem diferente da ideia da vida do guerreiro. Então, o romano começa já a não saber bem quem ele é. A chegada do cristianismo, com seus valores, ocupa um espaço que naquele momento estava ficando vazio na compreensão do romano sobre si mesmo. Antes o mito dava essa ideia de valor, de virtude para o romano. Quando a realidade começa a levá-lo numa outra direção, numa vida de excessivo hedonismo, de entrega aos luxos,
muitos romanos começam a se questionar em relação àquilo que eles são, e o cristianismo vem trazer uma nova resposta que vai justamente tocar essa parte da sociedade que já estava em busca de algo que, dentro da própria compreensão do ser romano, já não encontrava mais respostas. Aqui entre nós, essa interpretação sobre o problema da virtude romana você não vai encontrar nos livros de história mais recentes. Até meados do século XX, ainda havia essa descrição da crise moral romana. Porém, à medida em que a sociedade ocidental foi se tornando cada vez mais parecida com a sociedade imperial romana, a crise moral foi deixando de lado porque era meio autoacusatória. Encerrando a aula de hoje, eu vou convidar você a se inscrever no canal, se por acaso ainda não é inscrito, para que as próximas aulas você possa acompanhar também. Se acionar o sininho, vai ser avisado de que tem aula nova. Vou lançar as aulas desse curso toda terça e quinta-feira, mas a gente pode lançar outros projetos também, a gente já está pensando em algumas coisas, e aí você vai ser avisado também. Para quem perdeu a primeira e a segunda aula, vai aparecer aqui na tela o card para você poder acessar essas aulas e ter assim o curso completo. Até a próxima, fiquem com Deus.